Boa noite, bem-vindos ao 12º Seminário do Museu Dom João VI, Grupo Entre Séculos, e ao 8º Colóquio Internacional Coleções de Arte em Portugal e Brasil nos séculos XIX e XX. Meu nome é Lucas Gibson, eu sou mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em Fotografia e Imagem pela Universidade Cândido Mendes. Hoje eu vou trazer para vocês uma breve apresentação no formato de pôster sobre fotografia japonesa do pós-guerra, e a apresentação se chama Um Dia em Nagasaki, as fotografias de Yosuke Yamahata, de 10 de agosto de 1945. Bem, eu queria já deixar um aviso antes de começar a apresentação, que essa é uma apresentação com um tema sensível, com imagens que podem engatilhar algumas pessoas. Bem, o fotógrafo que a gente vai falar hoje é o Yosuke Yamahata, que ele nasce em 1917 em Singapura e se muda com sua família para Tóquio em 1925. Ele tinha apenas 28 anos quando as bombas atômicas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Inclusive, o aniversário dele era exatamente no dia 6 de agosto, que é o dia em que a primeira bomba atômica é lançada no Japão, no caso, na cidade de Hiroshima. O Yamahata era um fotógrafo associado ao Gabinete de Notícias e Informações do Japão, e ele era essencialmente um fotógrafo de propaganda de guerra, de modo que ele passou os 4 anos anteriores a 1945 fotografando as atividades militares da Marinha Japonesa no Sudeste Asiático. Esse aqui é um exemplo de imagem feita pelo Yamahata em 29 de abril de 1942, na Malásia, quando já há a conquista da Malásia pelo Japão, a invasão e conquista da Malásia pelo Japão, e crianças nativas estão balançando a bandeira do Japão no aniversário imperial, no dia 29 de abril de 1942. Quando chega julho de 1945, com o aumento da devastação do Japão causado pelos bombardeios das forças aliadas, o Yamahata é transferido para Tóquio, e no início de agosto ele é transferido para Hakata, que é uma cidade que fica mais ou menos a 150 quilômetros do norte de Nagasaki. E aí, no dia 5 de agosto, um dia antes do aniversário dele, o Yamahata acaba passando pela cidade de Hiroshima. No dia seguinte, quando ele chega em Hakata, ele descobre que Hiroshima tinha sido atingida por uma nova modalidade de bomba. Segundo o Yamahata, muito poucas pessoas compreenderam o que de fato significava aquela nova modalidade de bomba. Não teve uma compreensão imediata de que era de fato uma bomba atômica que tinha caído na cidade de Hiroshima. Então, isso aqui é uma imagem da cidade de Nagasaki no final da década de 1930, ou seja, antes da bomba. Outra imagem de Nagasaki no final da década de 1930. E essa aqui já é uma imagem de Nagasaki no dia 10 de agosto, ou seja, um dia após a bomba atômica cair na cidade. Após ter sido lançada na cidade. Então, 3 dias após o ataque de Hiroshima, acontece esse ataque de Nagasaki, e a base militar de Hakata recebe a informação desse segundo bombardeio. Dessa forma, um pequeno grupo formado pelo escritor Jun Higashi, o pintor Eiji Yamada, 2 soldados não identificados e o próprio Yamahata, é um grupo que é designado para investigar os efeitos desse novo ataque, investigar, no caso, e documentar. O objetivo dessa documentação, que é informado ao grupo, era de registrar a situação de modo que fosse útil para utilizar essas imagens, para fins de propaganda militar. Esse é o objetivo inicial do governo japonês. Então, o Yamahata e o grupo dele tomam um trem imediatamente depois do almoço para Nagasaki, isso no dia 9 ainda, e eles chegam na cidade por volta das 3 da manhã do dia 10. O Yamahata ele vai aguardar até a luz do sol aparecer, e quando a luz do sol aparece, ele começa a fotografar. A partir desse momento, ele começa a fotografar de maneira ininterrupta por cerca de 12 horas, debaixo de um sol muito intenso e diante de uma paisagem que já estava devastada pela explosão. Esse aqui é um exemplo de um dos desenhos feitos pelo pintor Eiji Yamada. Dá para a gente ver aqui o desenho dele na direita, e dá para ver uma foto do Yosuke Yamahata registrando o Eiji no momento que ele está fazendo esse desenho. Bem, o roteiro exato que vai ser percorrido pelo Yamahata durante esse tempo ele é desconhecido. Então, a gente não consegue saber exatamente uma sequência cronológica das fotografias que ele faz. O que a gente sabe é que ele caminhou da parte sul da cidade até o hipocentro, encerrando o percurso dele na estação de Michinoô, às 5 da tarde, que também é a estação onde eles saltam, quando eles chegam na cidade. E também, como não há anotações feitas pelo Yamahata, fica difícil realmente fazer essa sequência exata e cronológica da jornada dele durante essas 12 horas. E muitas vezes as legendas das imagens publicadas elas acabam sendo um pouco contraditórias. Tudo indica que o Yamahata usou 2 câmeras para fazer essa documentação, sendo uma delas uma Leica 35mm rangefinder, que foi dada pelo pai dele em 1935. Então, a documentação do Yamahata, desse cenário pós-atômico, gerou um total de 119 imagens, das quais 70 sobreviveram até os dias atuais, e constitui a mais extensa documentação imediata dos efeitos de ambas as bombas. Então, a série do Yamahata ela basicamente vai ser predominantemente um instrumento de manutenção da memória coletiva,
né, sem que isso signifique uma neutralidade expressiva do fotógrafo. Bem, então assim, com o entendimento de que o Japão tinha perdido a guerra, muitas pessoas e militares que estavam conectados de alguma forma à guerra optaram por queimar provas que pudessem associá-las ao conflito. Então, Yamahata, as imagens dele não são imediatamente confiscadas quando ele retorna a Hakata, né? Então, ele acabou temendo que essas imagens pudessem incriminá-lo de alguma forma. Então, ele cogitou se livrar dessas imagens, mas o colega de quarto dele, o Ashihei Ino, convenceu da importância daquela documentação e para que ele mantivesse aquilo. Quando ele volta para Tóquio, em 20 de agosto, ele mostra as imagens para o pai dele, o Shogyoku, que é esse senhor aqui, que era um influente fotógrafo na época, que já, enfim, fez várias fotos do imperador Hirohito, e acredita-se que a influência do Shogoku, né, contribuiu muito para que o Yamahata mantivesse os negativos dele, os arquivos dele de fotografia, sem ter sido confiscado imediatamente. Então o Shogoku vai incentivar que o Yamahata publique as imagens dele imediatamente, e ele acaba publicando uma semana depois, assim, mais ou menos no final de agosto, lá para o dia 27, várias dessas imagens de Yamahata acabam saindo dos jornais japoneses. Isso, assim, no final das contas, acabou sendo uma certa sorte do Yamahata, porque um mês depois já teria a censura da ocupação dos aliados e ele não ia conseguir mais publicar essas imagens. Por isso que o livro dele, que é esse aqui, o Atomais em Nagasaki, que é publicado em 1952, ele só pode ser publicado 7 anos depois da construção das imagens, né, enfim, da produção das imagens em Nagasaki, justamente por causa da censura promovida pelos aliados. Um tempo depois, essa imagem da capa ela vai participar da exposição de 1955, The Family of Man, promovida pelo Edward Steichen, que é esse fotógrafo aqui, esse curador e fotógrafo, que está segurando também a capa, está segurando o livro do Yamahata. E quando a gente olha essa imagem assim, e as outras, né, da série nos tempos atuais, mais de 70 anos após o fim da guerra, a gente se questiona em relação ao poder que essas fotografias têm de evocar uma compreensão da catástrofe da guerra e os efeitos devastadores. A Susan Sontag vai aprofundar muito esse debate no livro dela, Diante da Dor dos Outros, em que ela vai debater sobre essa questão empatia e anestesia que essas imagens de catástrofe carregam no nosso imaginário e até que ponto, de fato, elas seriam imagens, né, que ensejariam uma atitude transformadora. A Sontag vai ressaltar também que as fotos das atrocidades e algumas imagens elas podem gerar reações distintas de acordo com o contexto no qual essas fotos estão imersas. A foto, ela, às vezes, pode evocar um apelo pela paz, ela pode evocar um desejo de vingança, ou ela pode ser só um simples atordoamento da consciência. Então, por exemplo, essa imagem aqui é um exemplo desse efeito diverso causado. Embora ela seja uma imagem que está imersa nesse contexto de destruição de Nagasaki, quando a gente vê essa imagem, né, uma menina que sobreviveu à explosão porque estava num abrigo antiaéreo, a gente fica, de certa forma, aliviado porque ela sobreviveu, mas, ao mesmo tempo, ela evoca um fio de esperança na gente, mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece o caos. Né? Então, ela evoca sentimentos contrastantes, né, quando a gente olha. Uma coisa que é importante ressaltar é que o governo japonês, inicialmente, queria que essas imagens fossem usadas com propaganda de guerra, como a gente falou, mas depois que eles percebem que elas estão demonstrando, de fato, uma derrota do Japão, né, eles percebem que essas imagens do Yamahata, na verdade, vão atrapalhar um processo de obtenção de apoio popular pela manutenção da guerra. Então, eles desistem de usar as imagens do Yamahata com esse objetivo. Essa mulher da esquerda aqui, ela se chamava Kyo Tanaka, ela falece de pneumonia só em 2006, com 91 anos, mas o filho dela tinha apenas 4 meses nessa foto e acaba falecendo 11 dias depois. Aqui outras imagens do conflito. Da explosão, perdão. E essa aqui é uma imagem da reconstrução de Nagasaki. A reconstrução de Nagasaki ela vai começar algumas semanas depois do bombardeio. Essa aqui é uma imagem do próprio Yamahata, feita em 1946. E para finalizar, essas aqui são as últimas imagens feitas pelo Yamahata. No dia 6 de agosto de 65, no dia do aniversário dele, e exatos 20 anos após a bomba de Hiroshima, o Yamahata adoece de maneira violenta. Algumas semanas depois, ele vai viajar com a esposa e os filhos para a ilha de Hatsushima, em Shizuoka, e ele vai tirar as últimas fotografias da vida dele, que são essas aqui. Quando ele volta para Tóquio, ele é diagnosticado com câncer terminal no duodeno, possivelmente um câncer causado por complicações causadas pela exposição à radiação, e ele vai acabar falecendo no dia 18 de abril de 1966, no Hospital da Universidade de Keio. Bem, essas são as minhas referências utilizadas nessa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado
pelo convite para fazer essa apresentação.